Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos nesta manhã, Pai. Queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor e crer, ó Pai amado, que o Senhor trará para nós uma realidade espiritual, Senhor. Precisamos de realidades espirituais firmes para que nós rompamos, para que nós deixemos para trás as atmosferas de morte, de derrota, de fracasso e nos estabeleçamos naquilo que o Senhor tem para nós, Pai, em nome de Jesus. Que verdadeiramente, ó Pai amado, o teu nome seja engrandecido e glorificado nas nossas vidas. E que tenhamos o Senhor, ó Pai, como nosso maior objetivo de adoração, Pai, de louvor. Sim, meu Em Deus. nome de Jesus. Amém. 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 Shalom, shalom. Bom dia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Nós estamos com uma paleta de cor aqui poderosa. Esses dias a gente estava falando a respeito eu fiquei pensando, né? Eu estava, não sei que igreja que eu estava, eu fiquei pensando, falei, por que que acontece isso, né? Tem tanta gente capacitada em tanto lugar, e por que que tem que tá indo gente lá, né, de outros irmãos, de outros ministérios, se tem gente ali já, né? Primeiro que tem uma dificuldade muito grande que o profeta de casa é meio complicadinho. Tem hora que, né, Jesus mesmo falou assim, ó, se tivesse feito no meio de aquilo que foi feito ali, aquilo que foi feito aqui, né, se tivesse feito em lugares aí totalmente incrédulos, abandonados, né? E aqui não aconteceu nada, porque Jesus se tornara para eles comum. E é um perigo que nós corremos, depois de muito tempo dentro do Evangelho, nós nos perdermos dessa manifestação de Cristo como algo realmente que é um Deus que tem que ser adorado e que em todo tempo ele vai ter coisas para nos apresentar. Nós não podemos deixar que Jesus se torne comum para nós. Mas dentro desse entendimento que eu estava pensando ali nas igrejas, então tem esse aspecto que às vezes eu vejo que uma mesma coisa é falada num ambiente onde pessoas ali já estavam falando, mas não ia para frente. Mas também, além de ser falada a mesma coisa, o que nós temos que entender é o lugar espiritual da onde isso é falado. Sim. A atmosfera que isso é trazido, o que a pessoa carrega da presença de Deus. Por que que às vezes você fala assim, eu já tinha ouvido isso um monte de vezes, mas agora, quando eu ouvi de tal pessoa, isso mudou. Porque a atmosfera que ela trazia dentro daquela mesma revelação, daquela mesma palavra, muitas vezes, é o que você precisava para romper e entender aquilo e poder fluir naquilo. Por isso que nós nos identificamos com certas pessoas, com certos chamados, porque ela começa a nos ativar no mundo espiritual. E Mordecai, ele precisou fluir muito, muito, muito dentro disso, porque ele estava sendo perseguido e ele era a representação de um povo. Então, ele representava um povo e Amã também representava um povo. E havia ali uma guerra de tronos, uma guerra de poder, uma guerra para estabelecer alguma coisa. Então, ele tinha. Só que o lado de Mordecai é o nosso lado, que nós olhamos e nós falamos e nós pensamos assim: sou muito fraquinho diante disso. Que é aquele negócio que a irmã Maiara pregou esses dias, de se ver como gafanhoto, que o povo chegou ali, os espias chegaram e se viram como gafanhoto, porque sempre a estrutura montada nessa terra para nos abater, para nos oprimir, para mostrar a grandeza, é sempre maior que aquilo que nós temos nas nossas mãos na terra. Mas aí nós vamos lá para Jefité de novo, aquilo que ele tinha na terra, o filho da prostituta, diante do quadro que se apresentou, ele não faria nada. Mas ele foi chamado por ser um valente. Então nós estamos sendo chamados pela nossa marca no céu mesmo, em Deus. Mordecai tinha que fluir nisso todos os dias, na marca que ele tinha do céu, porque na terra ele já tinha sucumbido. Na terra a estrutura, o sistema já tinha engolido ele. Você está inserido numa estrutura, num sistema que já te engoliu faz muito tempo. Você não é nada perto dessa estrutura que você está enfrentando. Só que em Deus e no teu chamamento, aí você reverte esse quadro. E é isso que, para mim, nós estamos aqui pondo como uma cultura mesmo nesses dias, nessa festa de Purim,
para que nós entendamos, os decretos de morte levantados contra nós, eles não são pouca coisa. Ah, não, pastor, isso aí foi fácil. Não, não foi fácil. Foi muito difícil de reverter. Só que eles tiveram que ficar dentro de uma linha de raciocínio do céu, em todo o tempo. Porque aquilo que nós vemos na terra é assustador, amedronta, porque é uma coisa muito bem feita. São palavras bem elaboradas, tem um peso muito grande. Mas que atmosfera você está carregando? O que você está levando para mudar esse ambiente? O que você está levando e eu estou levando para realmente, quando aquela voz que chega até os nossos ouvidos, para falar, você não vai se prostrar, você não vai se corromper, você não vai entrar no jogo, você não vai fazer, você não, 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 até que você toma posse daquele ambiente espiritual. No final dessa história agora que nós vamos estar falando hoje, Mordecai, ele toma posse fisicamente daquilo que estava na mão do adversário dele. Fisicamente, ele toma as propriedades, ele toma o governo, ele pega o anel, ele pega a autoridade, ele fica sendo o mais chegado ali do rei, ele toma tudo, porque primeiro ele tomou espiritualmente. Então, essa festa nós vamos fazer exatamente isso, nós vamos tomar primeiro espiritualmente, aquilo que vinha contra nós de morte, nós vamos reverter esse quadro espiritualmente, na resistência, na perseverança, conhecendo as estratégias do adversário, conhecendo as estratégias do reino, do nosso reino, até que nós tomemos posse disso fisicamente. Esse homem, a gente olha, esse Mordecai, parece meio assim, meio cansadinho, mas ele era demasiadamente ativo, ele era muito sábio, ele tinha muito entendimento, ele estudava demais, ele conhecia a lei do adversário, conhecia a dele, sabia como se locomover em cada processo, em cada momento. Nós precisamos saber como nós vamos nos mover dentro disso. Como você vai se mexer dentro dessa situação que você está enfrentando hoje? O que você vai fazer? O que você vai falar? Você vai se calar? Falar e falar o quê? Para quem? Que jeito? Que hora? Aonde? Então, esse tipo de movimentação, a gente vê essas marcas na vida desse homem. Ele tinha uma maneira de conduzir as coisas de uma forma muito tremenda. Ele não se perdia daquilo. Para você reverter decretos de morte, você não pode se perder da fiação do céu. Para você reverter e ir até o final no processo, para reverter a morte, executar juízo sobre o teu adversário, executar morte sobre quem ia te matar, nós não podemos nos perder da fiação do céu. Aleluia. Por que a gente fala assim, fulano era assim até um tempo, depois, porque ele se perdeu da fiação do céu. E aí ele não consegue executar morte, aí ele morre. Porque ele começou bem, mas ele chegou num determinado momento aonde ele se perdeu. Sim. E esse homem, ele foi do começo até o fim, do mesmo jeito. Ele foi olhando e depois, quando ele assume as coisas, ele tinha uma bagagem tremenda, porque ele sabia tudo o que ele não podia fazer, porque ele aprendeu com Amã o que não fazer para não se perder. Ele aprendeu com Amã e falou assim, cara, isso aqui, agora que eu estou no governo, agora que eu tenho o anel, agora que eu tenho tudo isso, eu já sei o que fazer. E também com Amã, com o meu adversário, eu aprendi o que não fazer. Aleluia. Então, isso é muito tremendo. Nós vamos executar a morte sobre os nossos adversários em nome de Jesus. Amém? Amém. Pastora Fátima aí, capítulo 8, vai começar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lá em cima no negocinho foi do 8 ao 19, não sei se ela já arrumou aí. Não. Mas é do 8 a 10, tá? Então, irmãos, eu estou sorrindo aqui porque o pastor Alexandre está falando a respeito da marca do céu, né, e a marca da terra, Jefté, lembrando a palavra, né, e olha que interessante, o nome Mordecai quer dizer homem pequeno ou servo de Marduque, que é o nome de Marte. Então, ele era um adorador, um servo de Marte. Então, ele teve que escolher se ele ia viver uma vida adorando um astro, uma criatura, ou se ele ia ser um homem pequeno diante da grandeza de Deus e estabelecer o reino de Deus na terra. Amém? Glória a Deus. Fiquei muito feliz que eu tinha marcado aqui já o nome Mordecai, né? Adorador de Marte. Olha que bênção. Então, é exatamente isso que Deus está falando. Você tem uma natureza adâmica que traz uma cultura, uma regência, um trono, alguém para você adorar. Não é? Agora você também tem outra regência, o Cristo vivo. Então você se torne pequeno para que eu cresça, que você diminua e eu cresça.
Glória a Deus pela palavra de Deus, viva e eficaz, mais poderosa que uma espada de dois gumes, para trazer separação entre alma e espírito, juntas e medulas, e não há ninguém que esteja oculto aos olhos do nosso Deus, e nós vamos dar conta a Ele. Então, que possamos escolher bem, aleluia, graças a Deus. Eu sempre me alegro com a multiforme graça e sabedoria da palavra de Deus, é maravilhoso, não é? Aleluia. E isso aqui eu escrevi depois, né? Que o pastor Alexandre saiu aqui da salinha e eu estava escrevendo, estudando mais algumas coisas, e o Senhor me trouxe ao entendimento, porque o Espírito conhece todas as coisas, amém? Aleluia. Então, capítulo 8, versículo 1 e 2, as transferências que aconteceram do Império das Trevas para o reino do Filho amado. Então, nós podemos tomar posse, e amanhã nós vamos começar a denunciar essas transferências. Amã fez isso, Deus fez isso. Amã fez isso, Deus fez isso. Com a instrumentalidade dos homens plantados na face da terra. Homens que tinham marcas, homens que tinham problemas, homens que tinham dificuldades, mas aprove o Senhor transformá-los em pessoas pequenas, utilizáveis, para que elas fossem úteis na sua geração. O pastor Alexandre falou assim, tem muito judeu que deve a vida a Mordecai, não é? No posicionamento dele. Então, Mordecai pode ser tido como um Davi, útil para a sua geração. Então, nós também precisamos carregar essa marca de utilidade na presença de Deus, homens úteis para a sua geração, que essa unção esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amados, dentro daquilo que Deus colocou em Êxodo, capítulo 17, 8 a 18, na guerra no qual Moisés assentou a pedra e ali na ajuda de Arão e Ur, ficou com as mãos levantadas para que Josué destruísse um povo, os amalequitas. Então, esse povo, ele tinha um rei. E o termo, assim, de excelência para aquele rei era Agag. E a palavra de Deus diz que o Senhor falou que ele riscaria a memória dos amaleques da terra. Por quê? Porque é uma guerra direta contra Satanás, seus demônios. Então, essa atualização aqui de Amã, olha o nome Amã, quer dizer magnífico. Então, um homem exaltado, e ele estava debaixo da síndrome de Lúcifer, que era os 5 eus aí, né? Que ele fala, eu subirei, eu me exaltarei, eu me assentarei, eu subirei, eu serei. Então, você leia lá em Isaías 14 e você vai ver as manifestações de Satanás na vida de Amã, que é um símbolo, profeticamente falando, de Satanás, não é? E ele tem o pai dele chamado Amedata. E olha que interessante, Deus escolheu o mês de Adar para executar juízo prático contra aquele povo. E nesta temporada, nesse ano de 2024, nós vamos ter 2 Adar. 2 meses chamados Adar, que quer dizer glorioso. Então, se há um Amedata, né, que é o pai de Amã, para ser duplo, para ser dobrado, o Senhor está falando, eu vou dar para vocês 2 meses gloriosos para que vocês manifestem aquilo que eu estabeleci. Deus não perde ponto para Satanás. Deus é Deus de detalhes. Deus é um Deus minucioso e que nós não percamos essa temporada em que Deus quer que eu e você executamos juízo contra aquilo que é a natureza de Satanás na nossa vida, aquilo que está ao nosso redor, que o dragão que existe dentro de nós, que é uma significação aí na natureza satânica, da iniquidade dentro de nós, que ela venha a ser vencida e manifeste o cordeiro em nome de Jesus, todo geracional que venha contra nós, porque Amedata é pai de Amã. Então, nós vamos ver que Deus estabeleceu juízo sobre 3 gerações. Sim. Então, em nome de Jesus, hoje, a partir das 6, nós entramos no mês de Adar, não é? Adar 2, como a pastora Joselma está falando. Então, nós precisamos entender o tempo profético o qual nós estamos vivendo. E Adar quer dizer glorioso. Então, nós precisamos entender que dentro desta manifestação, Deus destrói 3 gerações. Os filhos de Amã, Amedata, o pai de Amã e o próprio Amã. Então, nós entendemos que Deus é um Deus de gerações. Ele já falou lá em Êxodo 17, eu vou fazer guerra até exterminá-lo da face da terra. Agora, esse juízo está sobre nós, igreja do Deus vivo. Faça guerra contra Amaleque, faça guerra contra Agag. Não perca o seu tempo, baseado na sua própria escolha, como Saul fez ali, a sua própria escolha, falou, eu não vou matar Agag, não vou fazer o sacrifício daquilo que ele tem de melhor.
Pode ver, amados, que uma das palavras aqui diz que eles não tocaram no despojo. O povo de Deus, quando eles se levantaram para a guerra, eles não tocaram no despojo. Sabe por quê? Porque é despojo de Satanás. E nós não vamos tocar naquilo que está contaminado. Deus vai determinar o que podemos pegar e o que não podemos pegar do adversário. O povo de Deus destruiu toda a manifestação de Amã naquele lugar, mas não tocou em coisas que Deus não mandou tocar. Tomou a casa dele, tomou os lugares que ele estava, sim, mas aí foi debaixo do comando de Deus. Então, Saul, lembre-se disso, havia uma guerra ali contra Agag, e Saul falhou em matar todos os vestígios do governo de Agag, do povo de Amaleque, que era um povo contrário, que Deus falou, eu vou riscar. De alguma maneira, aquele rei escapou, e ele continuou a sua geração. Mas o Cristo vivo, ele não vai deixar nada, nada de Amaleque, da sua cultura, da sua descendência para trás. Até a última unha, o Senhor quer arrancar das mãos de Satanás. Então, vamos entender a seriedade da guerra que nós estamos vivendo. Vamos fazer a guerra com sobriedade. Há gerações para nós exterminarmos, em nome de Jesus. Amém? Aí, depois disso, vem a súplica de Esther, dos 3 aos 5. Ela vem lá, ela suplica ao cetro estendido, a humilhação dela e os 4 Cs de Esther. Essa é uma humilhação tremenda dessa rainha. Ela fala, se bem parecer ao bem, se eu, ao rei, se eu achei favor perante o rei, e se esta coisa é reta diante dos teus olhos, e se nisto tem algum agrado para ti, concede o meu pedido. Veja, uma mulher humilde, humilhada à presença do rei. Ela não chegou lá com, faça assim, faça assado, dando ordem, comando a Deus, porque normalmente é o que nós queremos fazer, dar ordens a Deus. Ela chegou em humilhação, ela precisava do favor do rei. E verdadeiramente ela conseguiu o favor, porque aí depois, no 7 e no 8, o rei pode falar para ela assim, eu comecei, eu termino, ele fala, então disse o rei Assuero, a rainha Esther e ao judeu Mordecai, eis que dei a Esther a casa de Amã, que é o que eu estou falando a respeito de restituição, é o governo que Deus vai dar ali para eles, porque os decretos feitos, lá, ele fala, eu dei a casa de Amã e ele foi pendurado na forca, porquanto intentaram matar os judeus. Agora ele fala, escrever em cartas em nome do rei, com o anel do rei, e aí ele vai falando tudo o que eles poderiam fazer com aquilo que era do reino desse rei. É exatamente o que Cristo está fazendo para nós. O que você pode fazer com o meu nome, o que você pode fazer com o anel de selar, porque eu já escrevi, eu já dei um papel em branco para vocês colocarem os novos decretos que eu tenho já listado para vocês. Então, eu comecei, eu termino. Como rei que ministra autoridade ao seu povo. Glória a Deus por isso. Já falei a respeito de Adar, né? O decreto da vitória escrito em 13 de Adar, vocês podem lutar e exterminar e aniquilar. Veja que a data para acontecer a aniquilação do povo judeu, Deus reverteu no mês glorioso. Então, nós precisamos entender que a glória de Deus está a nosso favor. E depois, aqui no versículo 11, o rei vai falar, olha o que o rei concedia aos judeus de cada cidade, que se reunissem, 1, que se dispusessem a defender a vida, 2, para destruir, 3, matar e aniquilar de vez, são 7 coisas. Toda e qualquer força armada do povo, da província que viessem contra eles, e as mulheres e que saqueassem os seus bens. 8 coisas Deus permitiu que aquele povo fizesse. O que eu e você temos praticado das coisas que Deus deixou para nós como herança. Herdeiros e cordeiros. Herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, daquilo que Deus deixou. Então, nós temos muita coisa para tomar posse. Aqui Deus está falando do povo que havia de se levantar contra nós. Porque, às vezes, nas mãos deste povo está aquilo que é nosso. E Deus vai falar, tome posse. Eu não estou falando das coisas diretamente de Amã, porque a palavra de Deus diz que não tomaram despojo 2 vezes. Não é? É só aquilo que Deus consegue e autoriza que peguemos. Então, em nome de Jesus, há muita herança para nós que não foi conquistada. Assim como Deus falou para Josué, Josué, você está chegando no final dos seus dias e há muita terra ainda para você conquistar, não é? E que nós cheguemos no final do nosso tempo e o Senhor fala, muito bem, você conquistou quase tudo. Nós possamos falar como Paulo, guardei a fé, eu corri a carreira que me foi proposta, então você é oferecido por libação, e está tudo bem na minha vida, eu consegui completar a minha carreira.
Amém? Em nome de Jesus. E depois, as comemorações no versículo 16 e 17, que vai falar: para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. 4 virtudes que o Senhor derramou para nós. 4 sensações, sentimentos, são insígnias, ou seja, marcas, bandeiras, escudos que o Senhor quer marcar em nós. Precisamos entender, amados, que a nossa guerra não é para a nossa destruição. Como adorador ali de Marduk ou de Marte, Mordecai preferiu fazer a guerra certa, preferiu fazer a guerra do Senhor, e houve para aquele povo, não só para Mordecai, mas para todo o povo, porque ele se posicionou juntamente com a rainha Esther, houve algo poderoso da parte de Deus: felicidade, alegria, regozijo e honra. E ali também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, houve entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, ou seja, muitos passaram para o nosso lado, porque viram o poder e a grandeza do nosso Deus, porque o temor dos judeus se apoderara deles. Então, vamos viver dignamente. O Senhor fala: olha, viver de acordo com aquilo que você já tem de revelação, de maneira digna. Amém? Em nome de Jesus, esse é o que eu queria falar no 8, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 9, versículo 1, para mim aqui vai se resumir a festa de Purim, porque está falando assim: no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Então, aqui para mim, esse versículo ele resume a toda essa festa que nós vamos estar decretando, falando, pregando. É exatamente isso. Quando os inimigos achavam que ia se assenhorar, eles se assenhoraram. Aleluia. Aconteceu ao contrário. Glória a Deus. Isto, para mim, é a festa de Purim. Amém? Aleluia. Então, nós estávamos falando esses dias no atendimento a respeito de Daniel, a respeito de Sadraque, Mesaque, Abednego. Então, assim, todas essas manifestações de decretos de morte de pessoas posicionadas, Daniel ele foi lançado na cova, e quando amanheceu que ele sai da cova, o rei manda jogar todos aqueles que tinham conspirado contra Daniel. Ou seja, ele não morreu e os seus adversários morreram no outro dia de manhã. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, os que lançaram ele na fornalha, só aquela quentura matou aquelas pessoas que lançaram, porque eles estavam sendo instrumentos de juízo contra alguém que Deus não tinha executado juízo. Então, o juízo ele vai automaticamente se virar contra o adversário, porque nós estamos debaixo de manifestações de juízo e de morte que Deus não tem assinado embaixo. Sim. Então, se nós nos posicionarmos em Deus, automaticamente ele vai executar juízo, mas contra o adversário. Sim. Por isso que está escrito aqui, eles pensavam que iam se assenhorar do povo judeu, mas foi ao contrário. Porque Deus estava executando o juízo. O mundo terreno estava tudo escrito, tudo desenhado, que o povo judeu ia ser extirpado da face da terra. Mas no desenho do céu ia ser ao contrário. Então tem um desenho do céu para você e para mim. Tem um desenho da terra que é horrível. Fala: pastor, meu desenho da terra, ele é assustador. Se eu olhar o meu desenho da terra hoje, o meu quadro hoje, em algumas áreas, ele é um desenho de morte sem saída. Ele é um desenho de morte que não tem o que fazer. Tira os olhos do desenho da terra. Olhe para o desenho do céu. Fala: Senhor, me mostra o desenho do céu. O que está desenhado no céu? Como vai ser revertido esse quadro? Me ajuda a entender isso, a executar isso, a ser esse mudador de atmosfera, a ser esse instrumento para executar juízo contra o adversário. É para isso que Deus tem nos chamado, para essa festa. Porque o nosso desenho na terra já era mesmo, isso aí nós estamos falando sempre. Mas Daniel estava lá, só fazendo o que Deus mandou ele fazer, e os adversários foram mortos. Sadraque, Mesaque e Abednego só fazendo o que tinha que fazer, e aqueles que lançaram foram mortos. E esse homem aqui estava fazendo o que ele tinha que fazer no reino espiritual, e Deus se levanta a favor da vida dele. Amém? Então, se você quiser entender, na minha concepção pelo menos, mas o que é essa festa? O que vai acontecer? O que Deus tem para mim dentro dessa festa? Capítulo 9, versículo 1. Amém? Aleluia. Versículo 2. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero,
se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal, e ninguém podia resistir-lhe, porque o temor que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Então Deus começa a liberar agora uma regência. Aquilo que você, o ambiente que você chegar, você tem que trazer essa regência, né? Esses dias eu falei a respeito do pastor da Bola de Neve, do Felipe Parente, que ele estava num velório, né? E aí chegou um pai de santo e foram correndo avisar ele. Falou assim: ó, o pai de santo chegou e falou assim: cara, o que você está assustado? Você vem me avisar que o pai de santo chegou? Avisa ele que eu estou aqui. Então ele sabia, ele sabe o que ele carrega e a regência que ele executa sobre o ambiente. Então ele não estava assustado com o pai de santo. Antes ele entendia, o pai de santo que tem que ficar assustado comigo. Então, essa regência, essa manifestação é o que nós temos que carregar. Porque está falando aqui, ó, no finalzinho, inspiravam o temor, porque o temor que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Aleluia. Então, nós vamos trazer terror, nós vamos trazer uma atmosfera, uma regência espiritual, onde vai fazer a diferença. No versículo 3, nós vamos ver o crescimento da rainha Esther. Ela começou num negócio ali, numa zoninha de conforto, onde, eu não posso aqui, não entrei, toda aquela lenga-lenga. Mas quando ela é alinhada e ela entra no negócio, quando a chave gira dentro dela, quando ela percebe quem ela é no mundo espiritual, aí o negócio fica bonito. Aleluia. E nós vemos um crescimento. Aleluia. Porque aí depois ela vai interceder por ela, depois ela intercede por um povo, e depois, no final da história, ela tem a ousadia de expor o adversário realmente à vergonha, porque ela fala assim, o rei fala: você quer mais alguma coisa? Ela fala assim: pendura os filhos de Amã numa forca. Então ela cresce demais da conta. Ela fica muito ousada, muito intrépida, e é isso que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Nós precisamos crescer. Nesse momento que você começou a tua vida, que você estava ali acanhada, com medo, encurralada, sem nenhuma perspectiva de mudança, esse processo que você entrou, saiba que você está num processo de crescimento. Nós temos levantado pontos para algumas pessoas, às vezes, e as pessoas falam assim: eu não tenho percebido isso, eu não tinha visto por esse lado, eu não me vi assim. E nós precisamos entender que, em muitas vezes, de muitas maneiras, nós nos sentimos, às vezes, tão pequenos, tão fracos diante da situação, e nós não conseguimos enxergar o crescimento. Sim. Talvez a rainha Esther aqui, ela nem tenha feito a leitura do crescimento. Hoje, a gente lendo a história e vendo, a gente pode ver como ela cresceu. Mas eu quero que você hoje talvez gaste um tempinho com você para você ficar mais forte, mais robustecida, mais incentivada e incentivada na sua guerra, o tanto que você cresceu do dia que você entrou nesse negócio, do dia que você começou a resistir a essa estrutura e esse sistema, para o ponto que você está hoje. Aleluia. Então, isso vai te servir de alento, porque o processo não acabou. A guerra está travada. As coisas estão aí avolumadas, as notícias são péssimas. Porque ali o que corria dentro daquele ambiente, tudo que falava, era decretos, eram notícias, toda hora uma notícia ruim. Sim. Mas aquele homem estava sempre na mesma toada, ele estava firme naquilo que ele era em Deus. Então entenda que, apesar das notícias ruins, apesar de um quadro de fracasso desenhado, apesar de tudo isso que você está sentindo às vezes na tua alma, uma dor, uma angústia, uma sensação de medo, de fracasso, que não vai conseguir, que não vai romper, que não vai dar certo, aquele negócio que dói, e é uma dor que você nem entende como que pode doer tanto. Meu Deus. E você está naquela dor, aquela coisa profunda. Mas você está falando assim: o que Deus está falando assim, dentro desse ambiente de dor, olhe para o teu crescimento. Aleluia. Olhe para aquilo que de onde você estava. Gaste um tempo só com você. Como você estava por dentro, como você estava nos pensamentos, as desesperanças que você tinha, aquilo que você já tinha aberto mão, que você já tinha entregue, e que hoje você está posicionado e posicionada. Então, isso que o irmão Ângelo falou, um reconhecimento de que estarmos posicionados em Deus. Aleluia. E aí as regências e as coisas vão acontecer. Não tem como isso dar errado, porque é você se posicionando, crescendo. Então, a rainha Esther, ela foi rompendo. Ela falou assim: não, agora... Então, ela ficou grande.
A Esther ficou grande. Ela falou, não, eu posso isso daí? Então eu quero. Tem mais direito? Eu quero. Eu quero. E ela foi embora. Amém? Versículo 25. O inimigo mesmo se traspassa, traçando seu destino. Então, dentro desse ambiente, Amã, ele estava traçando o destino de morte dele. E Mordecai foi só trabalhando em cima daquilo para que esses decretos, essas plantações que ele mesmo estava fazendo, viessem à tona. O adversário, ele vai traçando certas coisas contra nossas vidas, mas se nós formos executando juízo, executando juízo, executando juízo, e como que executa o juízo? Como que esse homem executou juízo contra Amã? Se posicionando contra aquela cultura. Nós temos aprendido que aquela cultura, a cultura que nós resistimos, ou a cultura que nós nos expomos, ela vai fazer uma coisa ou outra. Se você resiste uma cultura e leva a outra, você quebra. Mas se você se expõe àquela, você entra nela. Então, o apóstolo tem falado isso aí direto. Então, o que acontece? Esse homem, ele olhava aquela cultura que Amã trazia e ele resistia. Ele olhava e ele resistia, até que ela foi quebrada. E o próprio adversário cai naquilo que ele estabeleceu. Porque o que Amã queria fazer? Matar Mordecai e a descendência. E o que aconteceu com ele? Morreu ele e a descendência. Então, exatamente o que ele planejou no diabo, Deus fez contra ele. Então, esses projetos do inferno contra a minha vida e contra a tua vida, no posicionamento que nós tivermos diante do Senhor, nós vamos mudando esse decreto em cima daquilo que o adversário tem levantado contra nós. Mas o adversário tem o planejamento de levar meu filho para cá, minha filha para lá, minha mãe, minha avó, lá, tá. Mas então fica posicionado, porque esse negócio vai mudar. Amém. Fica posicionado que você vai executar juízo sobre isso. 9:1. E aquilo que vinha sobre eles foi sobre os adversários. Aleluia. Amém? Em nome Amém. de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém? Agora, vamos lá. No 9, no versículo 2. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se juntaram para dar cabo daqueles que lhes procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhes, porque o terror que inspirava caiu sobre todos aqueles povos. Então, nós precisamos entender o que é que Deus fez em Cristo. Deus enviou terror sobre Satanás e seus demônios. E nós precisamos entender isso e tomar posse. Então, nós já lemos aqui nesse livrinho aqui, ó, Orações que Derrotam os Demônios, nas páginas 23, eu vou proclamar aqui para nós refrescarmos a nossa memória espiritual daquilo que verdadeiramente Deus fez em Cristo. Não é na nossa força, não é na nossa justiça, não é porque somos bonitinhos, porque estamos fazendo bem aquilo que Deus mandou, não. É naquilo que Cristo fez a nosso favor, na cruz do Calvário. O salário do pecado é morte, decreto que não se pode revogar. Mas existe um que pagou o preço do pecado, foi lá no inferno. E quando Satanás pensou que estava tudo resolvido, matamos o Filho de Deus, agora está tudo bem, o Espírito chega e fala para Jesus, vamos embora. Talvez Satanás tenha posto a mão na cintura, na sua arrogância, e tenha falado, não, você não pode sair daqui. Jesus falou, está escrito, o salário do pecado é a morte. Onde está o meu pecado? Quem é que me convence do pecado? E aí Satanás, totalmente derrotado, teve que se abaixar e Deus lhe esmagar a cabeça. Então é isso que nós precisamos saber. Em Cristo, nós temos substituto do nosso pecado. Nós voltamos à posição de inocentes diante do Senhor, porque há um inocente pleiteando a nossa causa diante do Senhor, o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não tem começo nem fim de dias, mas ele é o nosso Deus. Ele habita em nós e nós podemos chegar diante do adversário. Irmã, mas eu estou em tratamento, eu estou ainda com esse pecado, eu estou lutando contra ele, mas você já tem a semente do arrependimento, Cristo está crescendo dentro de você, Deus não espera que você esteja pronto do dia para a noite, mas Deus espera que você tenha um coração que olhe para o seu pecado e fale, eu te abomino o pecado e eu vou te vencer. Não importa onde você esteja, eu vou te caçar pelo poder do meu Deus. É como caçar o fermento lá na época depois da Páscoa. 7 dias caçando fermento. Que nada de fermento esteja aqui. Festa dos pães ázimos. Vamos caçar o fermento. Em nome de Jesus, Paulo falou, olha, vocês celebrem a Páscoa sem o ázimo do fermento, sem as manifestações do fermento. Então, Deus está falando, você vai caçar em Cristo todo o fermento da sua vida. E você vai ter o fermento como maligno, como algo que leveda toda a massa.
Assim como o Senhor fala lá em Eclesiastes, se não me engano, no capítulo 5, que fala da mosca que cai no perfume do perfumista e ela estraga todo aquele conteúdo. Então, amados, em nome de Jesus, não pode haver impureza, não pode haver Beelzebul na nossa vida, religiosidade, mas antes um relacionamento vivo e sincero com o nosso Deus. Então, vou decretar essas palavras em Cristo, em Cristo, em Cristo. A nossa vitória está em Cristo. Só uma maneira de agradarmos nosso Deus é a fé em Cristo. Porque em Cristo ele executou todo o juízo que era contra nós, todo escrito de dívida que nos era contrário. Precisamos entender essa legalidade no reino do Espírito. Há escritos de dívida contra nós. É por isso que Deus faz escrito. Nós vamos ver várias vezes falando no livro de Esther. E foi escrito, e foi escrito, e foi escrito. E nós precisamos, sim, em nome de Jesus, entrar nos escritos do Senhor, tanto para a memória, quanto para a legalidade, e apresentarmos diante de Satanás e seus demônios. Está escrito. E por fim em tudo. Porque assim também Jesus colocou Satanás para correr lá nas suas 3 tentações. Está escrito. E ainda que Satanás veio com engano, Cristo teve vitória. Amém? Usando o está escrito. As memórias vivas do Senhor, escritas no livro, na tábua do nosso coração. E também as memórias daquilo que fizemos diante de Deus vão contar a nosso favor, porque Ele é Deus. Amém? Então vamos lá. Sou chamado em Cristo, tenho redenção em Cristo, eu reino na vida por Cristo, estou vivo para Deus em Cristo, tenho vida eterna em Cristo, sou o cordeiro de Cristo. Sou santificado em Cristo, meu corpo é um membro de Cristo, tenho vitória em Cristo, triunfo em Cristo, sou uma nova criatura em Cristo, sou a justiça de Deus em Cristo. Oh, tenho liberdade em Cristo, sou crucificado com Cristo, estou revestido de Cristo, sou um herdeiro de Deus por Cristo, fui abençoado com bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo. Eu fui escolhido em Cristo, diante da fundação do mundo, a ser santo e sem culpa diante de Deus. Santo e sem culpa diante de Deus, em Cristo. Obtive uma herança em Cristo, sou vivificado em Cristo, assento nos lugares celestiais em Cristo, fui criado em Cristo para boas obras, tenho ousadia e acesso em Cristo, regozijo-me em Cristo, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo, aleluia, que vai caindo toda a autojustiça, toda a manifestação das trevas contra as nossas vidas, para que não sobre nada daquilo que achamos que somos bons, somos bonzinhos, bonitinhos ou qualquer coisa do tipo. Tudo aquilo que fazemos é em Cristo, através de Cristo, para Cristo, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, Emanda. Que principados e potestades que têm se alimentado da autojustiça, do orgulho, que é o tempo de Leviatã agora. Em nome de Jesus, ouçam a nossa voz, porque na função didática da igreja, nós falamos agora, diante do adversário, a multiforme sabedoria e graça do Senhor está manifestada neste lugar, está manifestada sobre as nossas vidas, e que demônios caiam, em nome de Jesus. A alimentação dessa raiz agora começa a ser vencida no poder do nome de Jesus Cristo, em Cristo, em Cristo. Aleluia. Fui criado para fazer as boas obras em Cristo. Tenho ousadia, acesso em Cristo. Eu me regozijo em Cristo. Eu prossigo para o alvo. Isso aqui tudo eu já li. Tudo posso em Cristo, que me fortalece. Deus supriu todas as minhas necessidades em Cristo. Cristo em mim, esperança da glória. Aleluia. Sou completa em Cristo. Estou morto com Cristo. Sou ressurreto com Cristo. Minha vida está escondida com Cristo em Deus. Cristo é a minha vida, eu tenho a mente de Cristo, sou participante de Cristo e sou guardado em Cristo. E a palavra de Deus diz, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. O discípulo do amor, o apóstolo do amor falou isso, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E em nome de Jesus nós declaramos no meio do nosso povo que toda idolatria, toda raiz de amargura, toda raiz de autojustiça seja colocada agora debaixo do poder daquilo que Cristo executou na cruz do Calvário. Todas as vidas que estejam debaixo da sua autojustiça agora, seja para o bem, seja para o mal, seja para se depreciar, seja para exaltar-se, que faz tudo, é tudo da mesma fonte e raiz. O orgulho, ai, porque eu não posso, ai, porque eu posso, ai, porque eu não posso, ai, porque eu posso. Tudo a mesma raiz. A raiz do orgulho.
O homem pode em si mesmo, o homem não pode em si mesmo. Que Satanás e seus demônios sejam desmascarados em nome de Jesus. Desde os altos escalões da maldade, os espíritos cósmicos, planetários, sejam cortados da nossa vida, desligados em nome de Jesus. E os demônios comandados para que venham nos assediar, nos oprimir e trazer contra nós a sua malignidade, a sua sujeira e imundície, sejam agora repreendidos e saiam em nome de Jesus. Que toda cultura maligna de religiosidade, Beelzebul e seus demônios venham colocar na nossa taça de perfume diante do Senhor, para que suba o mau cheiro diante de Deus, seja sentenciado agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que essa cultura maligna de Leviatã e seus demônios, para se assenhorar de nós, para que usemos vestiduras, cascas, em nome de Jesus, seja confrontada agora e caia por terra, que comece agora a destruir do alto da cabeça, a planta dos pés, toda a artimanha de Satanás, toda a estrutura maligna da estátua de Nabucodonosor das nossas vidas, que uma pedra que é cortada sem o auxílio das mãos humanas, comecem agora a tomar as nossas vidas, em nome de Jesus, e faça juízo e sentença, porque nós estamos agora diante do trono de Deus vivo. E ele mesmo nos diz que a base do teu trono é justiça e juízo, juízo e justiça, e que a benignidade e a verdade nos persiga, até que a bondade de Deus se estabeleça na nossa vida e nos limpe de todo resquício de maldade, como diz Tiago, ou todo acúmulo de maldade. Eu não sei onde você está. Talvez você e eu estejamos no resquício, poucas coisas para Deus limpar. Talvez estejamos no começo ainda. Existe um acúmulo de maldade muito grande em nós, mas não importa o tamanho da sujeira a qual nos metemos. O que sim importa é que Deus tem interesse e Ele manda a sua palavra, água viva, para nos limpar. Em nome de Jesus, em Cristo, por Cristo, através de Cristo, para que a glória seja somente dele. Em nome de Jesus. Aleluia! Que todo cinturão da mentira, da justiça própria, caia por terra. Todo cinturão da mentira, da justiça própria, caia por terra. A começar da minha vida, que esse cinturão da mentira seja arrancado. Em nome de Jesus. O Senhor é Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Em Cristo, falamos. 3 gerações pereceram. Já falei sobre isso. No despojo não tocaram. Já falei sobre isso. As consequências de arrancar ou exterminar o mal pela raiz. Veja bem. Aqui. Eu tinha. Era para pôr alguma coisa que eu não pus. Versículo 13 e 15. Veja o que está falando aqui. Então, Esther fala ao rei: se bem parecer ao rei, conceda aos judeus que se acham em Suzã, que também passam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem na forca os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei: assim fizeste, publicou-se o edito de Suzã em pendurar os cadáveres dos filhos de Amã. Reuniram-se os judeus e se achavam em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar. Então hoje, a partir das 6, é o primeiro dia. Amanhã continuaremos a nosso despojo, o nosso... amanhã não, é o começo dessa batalha. Aí depois... Em Suzã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens, porém não tocaram nos despojos. Aqui o que eu quero dizer agora? Eu quero dizer que, como o pastor Alexandre falou, Esther cresceu e ela começou a entender que havia raposinhas ainda. Havia 300 homens que precisavam ser executados. Havia uma exposição maior, um público para colocar as obras das trevas, como Jesus fez. Expôs Satanás, a vergonha pública. Colossenses, capítulo 2, versículo 15 e 16, se eu não me engano. Então, há algo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida para que nós não deixemos vestígios de Satanás. Nenhuma unha vai ficar, como já falamos. Então, nós precisamos entender. Aqui, a cidade de Suzã era o lugar onde aquilo que Amã tinha propagado estava mais forte. Era o quartel-general de Amã. E ela falou: o quê? Ainda tem cheiro de adversário, ainda tem cheiro de inimigo, ainda tem cheiro de morte. Então eu vou executar juízo contra toda a morte. E em nome de Jesus nós nos levantemos como filhos do Deus vivo para executar juízo sobre toda a morte. Porque há cheiro de vida para a vida e há cheiro de morte para a morte. E nós precisamos ter um nariz espiritual bem afinado, com o olfato de Deus. Fala: não, aqui tem morte ainda. Não vai haver morte na panela. Eu vou trazer a farinha, como Eliseu trouxe, e vou executar juízo sobre toda a morte em nome de Jesus, e o Senhor executará para nós. Entenda-se que não são apenas guerras contra demônios, Satanás, as suas potestades, as suas soberanias, os seus tronos. Haverá uma guerra entre você e você mesmo. Pode ter certeza disso. Deus virá sobre a nossa vida e vai falar: mas isso aqui é pecado, porque o que alimenta Satanás e seus tronos, desde o maior, desde o mais alto escalão até o menor demônio, são os pecados. Essa é a alimentação de Satanás.
pecado, iniquidade, transgressão. Então haverá o dia em que Deus vai falar, sim, você executou juízo sobre os demônios, agora sou eu com você. Sou eu e a sua natureza adâmica. Sou eu e aquilo que é caído. Sou eu e você e aquilo que está regendo a sua vida para o mal. E essa você vai ter que decidir. Observe que Caim, diante daquilo que era a pecaminosidade do seu próprio coração, Deus falou, o teu desejo será contra ti. Vontade humana, maligna, iníqua, transgressora, pecaminosa. Deus falou para ele, o teu desejo está contra ti. Mas existe algo que eu dei para você chamado livre-arbítrio. Decida bem, Caim. Decida bem, porque para você haverá honra se você decidir bem. E por aprender lá com o pastorzinho, Abel, você vai ser livre do seu pecado. Então vá aprender com o pastorzinho. Não entre no desejo do teu coração, porque ele é contrário a você. Uma coisa é a nossa vontade, outra coisa é o nosso livre-arbítrio, o poder de decidir. Não permita que a tua vontade, a minha vontade, não permitamos, amados, que as nossas vontades malignas sobrepujem o poder da nossa decisão. Porque diante do Senhor seremos indesculpáveis. Ele vai dar escape, porque junto com a tentação, Deus é fiel e nos dá o escape. Amém? Em nome de Jesus. Aí depois, então, exterminar o mal pela raiz, olhar ali, perceber, discernir, e o 17 a 19, no 21, no 23 e no 26 ao 32, nós vemos Deus falando de registro. Calendário de Deus. Olha, é a dar, a dar, a dar. Registre-se, registre-se. Os feitos memoráveis do Senhor, os feitos de Mordecai, registre-se diante dos meus olhos. O calendário de Deus. Deus inicia um calendário lá em Gênesis. Amém? Uma das palavras, eu não me lembro qual é, mas eu me lembro da pregação do apóstolo e ele mostrou para nós que existe ali uma palavra que era registro e é calendário. Deus tem um calendário. E nós precisamos aprender a nos submeter ao calendário eterno, porque no calendário eterno há todo o plano de Deus para as nossas vidas. Precisamos entrar nesse período, em nome de Jesus. Depois, Esther 10, Mordecai, assim como Esther, ele cresce muito, que a palavra de Deus diz que ele cresceu, aleluia. Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre toda a terra e sobre as terras do mar, então Deus põe imposto, e do versículo 1 ao 3, nós vemos o crescimento de Mordecai. Então, veja lá. Quanto mais os atos do seu poder e do seu valor e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou, então Mordecai cresceu demais, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia, e depois a posição de Mordecai diante dos homens, pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero. Então, precisamos entender onde Deus quer nos levar. Não para exaltação nossa, mas para a cultura do reino ser disseminada, a cultura do reino ser expandida, propagada. E o seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o céu durar. É disso que Deus está falando. Às vezes olhamos para a nossa vida e falamos, é a minha vida. Não, não é a sua vida. É um comprometimento daqueles que são faróis no meio de um mundo tenebroso. É esse comprometimento que Deus quer comigo e com você, para poder executar a sua luz diante daqueles que estão em trevas. A tua vida, ela tem mais alcance do que você pensa. A minha vida, as nossas vidas têm mais alcance e têm mais propósito do que imaginamos. Que nós possamos nos colocar à disposição do nosso Deus e vermos verdadeiramente o glorioso de Deus se manifestar duplamente. Porque Ele é Deus, Ele é sábio e Ele está a nosso favor. Amém? É isso que eu queria deixar aí desses últimos capítulos. Em nome de Jesus, deixa eu ver aqui. Ah, não, eu já falei. Glória a Deus. Nessa passagem que a pastora falou a respeito de Caim e de Abel, eu trouxe essa palavra, Sim. Esse Mordecai ele faz exatamente isso com Esther. Quando Esther fala que ela está ali, que ela não pode entrar no rei, tudo aquilo lá, ele faz o quê? Ela estava falando para ele assim, eu tenho um lugar que eu fico e daqui não vai dar para fazer nada. E ele vai e fala para ela assim, ó, vai dar problema isso aí para você e para tua descendência, para tua casa. Então ele puxa ela para o ambiente certo. Ele alinha ela e ela aceita esse alinhamento e ela vem para o ambiente certo, que é o que Deus estava falando para Caim. Caim não quis. Sim. Caim falou para ele, Deus falou para ele assim, ó, se você ofertar direito, eu não vou te aceitar. Então Deus estava dando ali uma dica para ele, assim, o seu irmão ofertou direito. Abel sabe ofertar.
E Abel era pastor de ovelhas. Sim. E Caim, ele era um homem do campo, lavoura. E ele sai da presença de Deus com uma orientação bem específica. Procure teu irmão, o pastor de ovelhas, e pergunte para ele, como que eu faço para ofertar? Como você fez? Era isso que Deus estava falando, para ele voltar e ofertar direito. Deus não falou para ele, não vou te aceitar, a tua oferta já era. Mas ele falou, vai aprender com o pastor, vai aprender com o teu irmão. Sim. Só que ele pega, ele faz o quê? Ele chama Abel para o campo. E lá ele mata Abel. Sim. Então, era exatamente isso, essa atmosfera que Mordecai estava removendo de Esther. Ela queria ficar no campo dela e ela ia matar Jesus, no caso, né? Nessa representação. Ela ia matar a Sim. manifestação de Deus. E Mordecai falou, não, Esther, saia desse ambiente, venha aprender, entra na presença de Deus para você ver como você oferta direito, como você flui direito, como você faz direito para você executar juízo contra o adversário, não contra pessoas. Então, Caim, se ele vai aprender com Abel, ele executava juízo contra o mal que tinha se levantado no coração dele. Deus falou, ó, o mal já subiu no teu coração, mas cumpre a você dominá-lo. Ou seja, ele ia executar juízo contra aquele espírito de morte que estava se levantando contra a vida do irmão dele, aprendendo com o irmão dele. Então, da mesma fonte, ele poderia fazer, da mesma pessoa, ele poderia aprender ou matar. É. E ele escolheu matar. Meu Deus. Era o mesmo Abel. Abel tinha ensino para ele triunfar, mas também tinha a vida dele que ele poderia ser ceifada e executar um juízo ali sobre Caim. E Caim, infelizmente, decidiu matar. Sim. Então, nós precisamos tomar cuidado para a gente não trazer Jesus para o nosso território e matar Jesus. Oh, meu Deus. Mas nós entrarmos no território de Jesus e aprendermos com ele, para nós aprendermos como ofertar. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Para encerrar daqueles pontinhos que a gente está colocando, esses dias eu estava pensando na minha conduta de vida, coisa que eu estou saindo, né? Tanto eu como a minha esposa, estamos saindo de uma atmosfera que nos era muito pesada e que talvez você possa estar debaixo disso, ou conhece alguém, ou possa passar essa palavra para alguém, mas é uma atmosfera assim, que você assume a responsabilidade do outro depois que você já falou que você pode servir, pode fazer alguma coisa assim. Exemplo, uma pessoa me liga, me manda WhatsApp, você me empresta uma chave de fenda? Eu falo, empresta, pode pegar aqui em casa. A partir daquilo, aquilo virava um tormento para mim. Parece que quem estava precisando da chave de fenda era eu. Então, enquanto aquela pessoa não vinha buscar aquele negócio, eu ficava. Aí eu passava um pouco, falava, você não vai vir buscar? Não, já estou indo, eu vou, mais tarde eu pego. Eu ficava como se eu tivesse com um parafuso para apertar. E eu estava com os parafusos soltos mesmo, no meu miolo, porque eu não tenho nada a ver com isso. A minha parte eu já fiz. Você me empresta uma chave de fenda? Sim, pode vir pegar. Acabou. E vou tocar minha vida normal. Quando o cidadão bater a minha porta, eu vou lá e levo a chave de fenda. Mas eu ficava com aquilo para mim. Então, se você estiver pegando essas responsabilidades, saia desses ambientes, porque a gente fica sofrendo. Porque em algumas vezes, sabe o que aconteceu? A pessoa arruma uma chave de fenda num vizinho mais próximo, ele decide não apertar o parafuso, geralmente ele nem te dá satisfação, e você fica aqui se corroendo com a chave de fenda que o abençoado não veio nem buscar e nem te avisou. E você pegou aquilo com um problema seu, você se consumiu com aquilo, e ele nem lembra mais que ele te pediu aquilo. A pessoa que te pediu, que te falou, ela nem está mais, ela está tocando a vida dela normalmente, como se chave de fenda não existisse, como se você não existisse, como se nada existisse. Para ela, não aconteceu nada. Mas, para nós, que assumimos o que era a responsabilidade do outro, aquilo vira, então, um fardo que é uma sobrecarga, porque é uma responsabilidade que não é tua. Você não tem absolutamente nada a ver com isso. Sim. Então, em nome de Jesus, se você estiver debaixo desse tipo de regência, ore ao Senhor, fala, Senhor, eu não quero, eu quero servir. Cuidado com a linha fina, né? Porque quando a gente começa a tomar esse tipo de posicionamento, talvez a gente possa ir para outro extremo. Você tem uma chave de fenda para me emprestar? Não. Então, cuidado. Tenho, pode vir pegar. E acabou. Cuidado para você não romper o negócio e pular de lá e falar assim, agora também não vou emprestar mais nada para ninguém, pelo menos não fico preocupado com nada. Não, é para você ser curado. Sim. E continuar servindo. Amém. Não é para parar de servir. Eu não parei de servir. Só que hoje, se pedir, se falar as coisas, eu vou fazer. Só que a hora que a pessoa chegar, eu vou fazer.
não vou assumir mais o problema dela para mim. Eu já estou resolvendo o problema dela. A minha parte eu já fiz. Então, você já está disposto? Já está resolvendo? Então, faça só o que você tem que fazer. Sim. Não entra na jurisdição do outro. Sim. Amém? O que a pastora falou? É que ela, às vezes, se posicionava dessa maneira, não é? Aqui, ó. Eu saio debaixo dessa atmosfera de tomar responsabilidade dos outros como se fossem minhas. Isso mesmo, é falsa responsabilidade, esse tipo de manifestação. É uma falsa responsabilidade, uma sobrecarga. Amém? Amém. Pastora Joselma, consegue orar para encerrar, irmã? Pastora. Está liberado o teu áudio. Sim. Amém. Amém. Pai, com todas essas palavras que ouvimos, que recebemos e tomamos posse diante do sobrenatural do Senhor, de cada palavra que foi dita, Senhor Deus, nós queremos colocar nesse registro a qual a pastora Fátima citou, tudo aquilo que nós entendemos, pontuando, colocando, papai, aquilo que é nossa responsabilidade, aquilo que temos que fazer, onde temos que crescer, amadurecer, onde temos que realmente tomar posse, sabendo que coisas que o Senhor já conquistou para nós estamos perdendo por não ter um alinhamento diante do Senhor, diante da palavra que está escrito a nosso respeito. Mas também, Senhor, queremos aplicar essas palavras debaixo do sangue do Cordeiro em nossas vidas, de não também abandonarmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Queremos servir, mas queremos também, Senhor Deus, estar pontuando todas as coisas. Estamos aqui para aprender, para crescer em discernimento, em conhecimento, em ausência de medo, porque a responsabilidade que a palavra do Senhor nos traz, aqui como muitos sacerdotes, mães de famílias, pastores, pastoras que estarão ouvindo, nós temos a responsabilidade na nossa casa, mas nós queremos colocar diante do Senhor que a responsabilidade é mais sua, que nos chamou, e se nós confiarmos nisso, nós faremos proezas com o nosso Deus. Quero também, Paizinho, abençoar o casal, o pastor Alexandre e a pastora Fátima, que se dispõem a estar essa manhã conosco, nos ensinando, e que esse seja um tempo proveitoso, que seja um tempo de romper, um tempo de crescimento, de amadurecimento em fé, e que tudo aquilo, Senhor Deus, que nós estamos aprendendo aqui, eu, a começar de mim mesma, Senhor Deus, quero estar registrando para não esquecer cada etapa disso que estamos vivendo e aprendendo para colocar em prática, para que possamos trazer frutos para o ministério, para a nossa casa, para o reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Agora, 9 horas, temos as crianças, orem por nós. E 19 horas o culto, ceia, em nome de Jesus Cristo. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Amanhã, 7h30, Deus permitindo, estaremos presentes. Amém, amém. Shalom, Shalom, shalom. bom Deus domingo, Deus abençoe. abençoe. Bom domingo, bom descanso. Glória a Deus.